Iniciando então aqui na Sun Service um convite especial à nutricionista Letícia. Quero deixar um abraço a todos os ouvintes, ela está aqui com o maior carinho, com a nossa atenção, né? A gente está trazendo o que é informativo, o que é importante para o dia a dia de você. E agora a gente estando em casa, nessa questão do Covid, né? A gente está, acho que comendo a mais do que o normal, né, Letícia? Então fala aí um pouquinho para nós, assim, te apresenta para o pessoal. Olá, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Letícia Almeida, sou nutricionista, como a Clarice falou. Eu atuo atualmente em consultório, né, com atendimentos, tanto em TAPS quanto em Porto Alegre. Já sou formada há bastante tempo, nem vou dizer quanto tempo, tá, porque né, não vem ao caso, mas faz bastante tempo. Eu sou, como eu vou dizer, tenho especializações em nutrição clínica e, né, estou aqui para esclarecer algumas dúvidas, bater um papo com vocês, né, sobre nutrição. Então, né, fico aqui agora para responder as indagações da Clarice. Vamos lá, Clarice. Letícia, eu preparei algumas perguntinhas, assim, de um leigo que não entende muito, assim, né, do que se alimenta durante o dia por causa da correria do dia a dia. Mas eu tenho uma impressão, assim, que toda pessoa que procura um nutricionista, ela quer emagrecer. Ela não tá pensando assim, minha alimentação tá legal, eu vou ficar bem de saúde. Ela quer emagrecer porque ela tá se sentindo com alguma coisa não tá legal com ela. Olha o meu exemplo, né? Eu também quero emagrecer, mas eu também sei que é importante a questão da alimentação. Fala um pouquinho aí pra gente. Várias vezes ao dia eu como ou como uma vez só, bem alimentado? Como é que faz? Bom, na verdade, assim, a maior parte das pessoas realmente busca o emagrecimento, tá? Mas, assim, são vários fatores que vão levar ao emagrecimento. Como tu está me perguntando em relação à frequência, né, das refeições, o ideal é que a pessoa não coma, não fique muito tempo sem comer, né? Não fique, 5, 6 horas sem se alimentar. Então, assim, é importante que se organize as refeições, né? Que tu faça refeições, principalmente, assim, aquelas refeições principais, elas precisam estar bem organizadas. Tu não pode ficar, muitas vezes come no almoço e depois vai comer só na janta. Porque isso faz, muitas vezes, com que tu tenha uma fome muito grande e acaba exagerando nas quantidades, tá? Então, tem que ter um certo cuidado, né? Tentar comer mais frequente. Também aquela história de comer de 3 em 3 horas, isso já caiu por terra, né? Não quer dizer, a gente só não deve ficar mais de 4 horas sem comer. Sim. Então, o ideal é que se planeje, que se organize. Hoje o pessoal está em casa. A questão de organização, vai no mercado, faz uma lista para comprar exatamente aquilo que precisa, né? E não ficar comendo toda hora também. Tu me perguntou se comeria 1 ou 2 vezes. Não. Tenta fazer as refeições principais e tentar também, às vezes, tentar identificar os sinais de fome, porque às vezes as pessoas comem o dia inteiro em casa. E aí tu não diz assim, eu tô com fome. Ela vai lá no mercado, compra alguma coisa e aí chega em casa, almoçou recém, vai comer outra coisa. Só que o que ela come que é o problema, não é? Eu acho que Mas às vezes, porque quando eu me alimento um pouco melhor, eu me sinto melhor, entendeu? E aí eu acho que a questão de comer várias vezes ao dia depende do que vai comer também, né? É que assim, dependendo a tua refeição também, se tu fez uma refeição bem equilibrada, com tudo que tu precisa, tu fica bem saciada e muitas vezes não tem fome tão rápido. Agora, se tu come só, dependendo ali, que nem só uma refeição muito leve demais, assim, só uma saladinha, isso tu vai ter fome rápido, então tu tem que equilibrar a tua refeição. Tu tem que ter todos os nutrientes, todos os grupos de alimentos na tua refeição para tu ficar bem saciada. E não ter fome tão cedo. E hoje em dia as pessoas elas estão tendo fome, muitas vezes, não só a fome física. A fome física é essa fome que a gente sente mesmo por necessidade, né, de alimento, para nutrir o corpo.
as pessoas estão tendo fome emocional, e aí estão comendo por emoções, Ansiedade. ou muitas vezes por ansiedade. Agora, com a questão da pandemia, as pessoas estão em casa, estão ansiosas, né, e estão comendo só por comer, né, ou porque estão preocupadas, estão nervosas, estão estressadas, e aí comem psicológica, né? Fora de hora. É uma fome que a gente chama de emocional. Aí desconta todos os seus sentimentos na comida, e que muitas vezes não é fome fisiológica do corpo, né, que é aquela fome que a gente sente o estômago roncar, sabe? Sim. Come por comer. Aí não dá certo, aí acaba engordando. E beber água ajuda a emagrecer? Água, sim, bastante. Na verdade, a água, ela auxilia no emagrecimento, só que não é ela sozinha que vai fazer tu emagrecer. Vamos dizer que ela ajuda porque, assim, ela vai te hidratar, ela vai te... como é que eu vou te dizer? Ela vai limpar o teu organismo das toxinas que muitas vezes a gente acaba, né, acumulando. E outra coisa importante também da água... Isso, desculpa, te atrapalhei. Eu queria saber, se a gente beber água durante as refeições, sempre ouvi dizer, beber água durante a refeição engorda. Não, a água durante a refeição, ela vai atrapalhar a digestão. Então, assim, a gente não deve tomar muito líquido. O ideal é tu tomar 30 minutos antes da refeição. E se quiser tomar depois, dá um tempo de 1 hora para tu não atrapalhar a tua digestão, porque senão tu acaba o quê? A gente tem um ácido que auxilia nessa digestão e ele não pode estar... ele tem que estar bem concentrado, ele não pode estar diluído com líquido. Então, o importante é tu não tomar líquido com a refeição. Mas isso não vai fazer tu engordar, entendeu? Entendi. Se tu tomar ou não. Letícia, assim, eu já fiz isso que eu vou dizer, já fiz. A gente faz exercício, faz academia, quer jogar um vôleizinho, né, e quer cuidar da alimentação também. Tomar um chá verde, assim, com água fria e limão, alguma coisa desse tipo, assim, após a refeição, chá quente, as pessoas tomam para, comi, né, e agora eu vou tomar um chazinho quente e tal. Isso é interessante ou é só mito isso? Na verdade, assim, tu me falou do chá verde. O chá verde, ele já tem estudos mostrando que ele tem algumas substâncias que ajudam, né, na questão do metabolismo, que queima gordura, mas não é um alimento sozinho que vai fazer tu emagrecer, tá? Então, fica claro que é um conjunto de hábitos. Se tu quiser acrescentar o chá verde ao longo do dia para auxiliar, né, tudo bem. Mas aí o chá verde, ele tem que ser a erva mesmo, não pode ser aqueles saquinhos, tá? Para tu fazer lá uma infusão com chá verde, tomar algumas xícaras, também tem que cuidar o excesso desse chá verde. A questão, depois da refeição, o ideal seria tu tomar um chá mais digestivo, para ajudar na digestão, tá? Mas o chá verde, ele tem uma relação, sim, com a questão de ajudar no emagrecimento, mas não sozinho. É algo coadjuvante, tá? Que vai auxiliar. Os hábitos que as pessoas têm, assim, por exemplo, assim, comer olhando televisão. Não é legal, por quê? Porque o ideal é quando tu fizer uma refeição, tu tem que tentar focar no alimento e não se distrair com televisão, com celular, que hoje em dia a gente vê muitas pessoas fazerem. Engorda? Pode ajudar no quê? Fazer com que tu coma mais. Quando tu vê, tu não percebe o quanto tu comeu. Quando tu voltou para o teu prato, tu já terminou. E muitas vezes tu comeu muito mais do que tu comeria se tu não olhasse televisão junto. Então, o ideal é que as pessoas não se distraiam no momento da refeição. Eu sempre digo assim, momento de refeição, momento de refeição. Depois, se tu quiser olhar televisão, tu termina a refeição e olha. O ideal é que tu não tenha distração junto. Tem que focar no alimento. Sim. E dormir mal ajuda a ganhar peso? Sim, porque o sono, assim como o exercício físico, a alimentação saudável e equilibrada, é mais um pilar para auxiliar na questão do emagrecimento. As pessoas que têm dificuldade para dormir ou que... Evitar o jantar e fazer o jejum ajuda a perder peso? Bom, o jantar é uma refeição importante também, só que o ideal é que a gente não coma alimentos muito volumosos nesse horário da noite, tá? A alimentação no jantar tem que ser mais leve. E o ideal é que essa alimentação ela não seja muito tarde.
Eu sempre digo assim, entre 7 e 8 horas seria um horário bem legal, tá? A gente dando aquele tempo, assim, tipo, do jejum normal de 12 horas, seria interessante, tá? Mas não deve se ficar sem comer. Tu perguntou do jejum à noite, as pessoas não quererem comer. Isso não é legal. O ideal é que tu faça uma refeição, sim, e que tu possa equilibrar essa refeição com todos os nutrientes, tipo assim, ter uma proteína, vamos dizer, um frango, que tu coloque uma salada, que tu coloque um carboidrato, mas não um exagero. Importante. Então, a refeição da noite, ela pode ser uma refeição parecida com o do almoço, mas com menores quantidades e equilibrada, tá? O que tu ia me perguntar? E assim, Ali, a questão até da noite mesmo, mas a questão do alimento, assim, comer apenas, vamos supor, tu quer substituir ou usar muito isso, né? Substituir o alimento light, diet, ele emagrece? O alimento diet, light, ele foi feito principalmente para um público que, como é que eu vou te dizer, específico, né? Por exemplo, o diet é uma denominação que a gente acaba retirando o ingrediente, principalmente o açúcar, e ele é mais indicado para diabético, tá? Mas, assim, hoje em dia, quando eu atendo um diabético, eu peço para esses diabéticos terem um certo cuidado, porque o alimento diet, ele tem muita quantidade se ele retira esse ingrediente, como, por exemplo, o açúcar, a indústria coloca mais de outro. Então, quando é um alimento diet, ele tem muitas vezes, gordura e não tem açúcar. Então, ele não se torna tão interessante. Então, tem que ter um certo cuidado. Se as pessoas forem consumir, tem que consumir eventualmente, mas sempre tendo cuidado na quantidade. E o light, ele já é um alimento que ele foi reduzido 25%, por exemplo, de um certo ingrediente. Pode ser gordura, pode ser, de repente, vamos dizer, sódio. Eu hoje em dia, dizer a verdade, né, eu prefiro que as pessoas olhem a lista de ingredientes do produto e veem se realmente aqueles ingredientes são conhecidos ou não. Eu não tenho indicado produtos light, eu digo assim, pode ser um produto tradicional, convencional, onde ela consiga visualizar a lista de ingredientes. O ideal é que e hoje em dia as pessoas não têm elas não olham o rótulo. O ideal é que a gente procure olhar o rótulo de todos os produtos que a gente leva para casa. Sim. E assim, olhando a lista, né? E aí ali tu vai ver, essa lista é uma lista enorme. Se é uma lista enorme, eu já não acho interessante, porque tá cheio de aditivo, de conservante, de substâncias que a gente não conhece. E aí a gente está consumindo isso, entendeu? Isso é uma dica, né? Para quem tá olhando ali. Eu até não sei se eu tô certa, mas eu normalmente quando eu vou comprar um pão, assim, eu olho na lista, assim, atrás, e às vezes eu troquei bastante, assim, a questão do pão do trigo e tal, até porque eu preciso para minha saúde mesmo. E eu compro muito, assim, pão integral, sabe? Só que aí eu não sei se é o certo, que tem que estar escrito ali, primeiro integral, é isso? Naquela lista que tem na verdade, assim, ó, a lista, ela tá por ordem decrescente. Então, o que acontece? Conforme vai aparecendo o ingrediente, aquele primeiro ingrediente que tem ali é o que mais contém no produto, tá? Então, se tu encontrar na lista o primeiro ingrediente, farinha de trigo integral, é porque tem mais esse tipo de farinha. E assim vai indo. Conforme vão aparecendo os ingredientes, é o que mais vai conter dentro daquele produto. O último ingrediente, às vezes eles deixam os conservantes, os aditivos lá no final. Então, vai por ordem. Aí tu vai vendo o que tem mais, o que tem menos. Tu não sabe a quantidade, mas tu sabe a ordem de o que tem mais e o que tem menos. E uma pergunta importante, assim, ó, pra galera que faz exercício físico, né? Que quer se alimentar, que tem alimentação baseada em proteínas e tal. E tá certo substituir alimentos, assim, por um suplemento? Bom, a primeira coisa que a gente sempre prioriza é o alimento. O alimento, né, ainda mais se for um alimento da natureza, a gente sempre diz assim, ó, comer alimentos naturais o mais, assim, o quanto, né, priorizar sempre esse tipo de alimento, da natureza, comida de verdade, que a gente chama. Comida de então, verdade. assim,
O suplemento, ele vai entrar só no momento onde a gente precisa, por exemplo, repor algo que não está legal. Por exemplo, a pessoa fez um exame, deu uma vitamina baixa, a gente pode suplementar, tá? Se deu lá, às vezes as pessoas, por exemplo, precisam... uma ajuda. Um auxílio, por isso que a gente fala, é um complemento, mas não é o principal. Sim. Se tá na academia, o problema é assim, ó, tu tá na academia, tu tá comendo mal e tá suplementando proteína, não vai fazer efeito. Tu precisa primeiro ajustar a tua alimentação para depois tu poder colocar o suplemento na tua vida, entendeu? Porque daqui a pouco tu vai botar dinheiro fora se tu não tá comendo legal. Então, para tu colocar um suplemento, como por exemplo o pessoal da academia, primeiro tem que ver se a sua alimentação está adequada. Outra coisa, intestino, se o intestino não funciona, muita coisa não se absorve. Então, o intestino ele tem que estar funcionando. E a gente precisa regular esse intestino para as coisas poderem funcionar. Sim. Tá? Então, o suplemento, ele é um coadjuvante também. Ele não é o principal. O alimento é a primeira coisa que a gente tem que pensar. E que é o que a gente tem mais de acessível ali, entendeu? Sim. E eu digo isso até para, por exemplo, eu vejo muito adolescentes querendo usar suplemento. Não tem porquê. Parece que é modinha. Come, se a proteína, tem a carne, tem o frango, né? Tem o ovo, tem peixe, tem, sabe, a comida mesmo. Pode ser que mais adiante, quando ficar maior, aí sim pode colocar um suplemento, mas desde que a sua alimentação esteja equilibrada, porque senão não vai adiantar nada. Sim. Né? Uma perguntinha legal, assim, para nós completar aqui nossas perguntas importantes. Isso aqui é aquela dieta da pessoa que quer todo pano emagrecer ou tentar fazer alguma coisa para melhorar. As dietas da moda, uma dieta assim da sopa ou da lua, ou alguma dieta só de comer proteína, ou a pessoa toda noite tem que tomar alguma coisa, tipo um shake lá, tu não sabe nem como é que tá teu organismo para ver se tu vai tomar. Essa dieta da modinha, isso aí como é que fica? Isso emagrece mesmo? Na verdade, assim, isso é uma coisa que é por um período, né? É uma coisa que não vai te reeducar. Tu vai, até pode ser que emagreça. O problema é que depois vai causar um efeito sanfona. A pessoa vai parar de fazer e vai recuperar todo o peso que perdeu. Só que muitas vezes tu vai perder peso, só que assim, tu vai perder líquido, tu vai perder massa muscular e um pouco de gordura. E depois que tu para de fazer esse tipo de dieta da moda, que é uma dieta muito restritiva, tu acaba recuperando tudo isso em dobro. E recupera tudo em gordura. Sim. Tá? Então não é interessante. E a gente sempre diz assim, para que fazer esse tipo de dieta assim tão, né, querer ver resultado rápido? Daqui a um pouco tu recupera tudo de novo, não vale a pena. E é uma coisa sacrificante. Essas dietas de sopa, tu te sacrifica muito, tu sofre, tá? E não é uma coisa que tu vai conseguir permanecer depois. O teu corpo não consegue se manter por muito tempo fazendo esse tipo de coisa, tá? Então assim, pode sentir até mal, né? Daqui a um pouco a pessoa pode ficar até anêmica, com anemia, né? E aí não é uma coisa, assim, a gente sempre diz, equilíbrio é tudo, onde tu coloca comida mesmo, prioriza alimentos, né? Como eu falei, tu equilibrando a tua refeição, colocando proteína, que é o quê? Que é carne, que é ovo, que é peixe, é frango, colocando um tipo de carboidrato, que pode ser, sei lá, batata doce, batata inglesa, arroz, macarrão, mas pouco, nada exagerado, tendo moderação, colocando verdura, né, legumes na tua refeição, feijão, comida, né, básico. Isso aí, equilibrando, comendo na quantidade certa, pelo menos saindo da refeição de uma forma que tu não te sinta muito cheio, né, tu tem que também ter uma sensação, assim, de que tu comeu, né, uma servida ali, comer bastante salada para também não comer demais, né, dos outros alimentos, isso já vai fazer uma diferença, né, já vai te ajudar nesse emagrecimento. Só que é aquela coisa, né, a questão do emagrecimento é um processo que demanda tempo e as pessoas hoje em dia elas não querem isso, elas querem resultados imediatos. Mas a gente não pode ser assim. Sim. Senão tu não consegue. Aí, é claro, as pessoas apelam para esse tipo de dieta, só que são dietas que não são sustentáveis, tu não consegue levar por muito tempo.
Sim. né? E muitas vezes até ganha muito mais peso depois, né? Então, Bom, Letícia, pessoal, então... isso aí, vamos nas duas, então. Assim, ó, vou deixar o meu carinho, tá? O meu carinho, meu abraço para você, pelo convite, ter aceitado com tanta pompa, né? Que foi uma aula de nutrição. Pode ter certeza que eu vou utilizar isso para mim também, tá? Deixa um tchauzinho aí pra galera. Fica à vontade. Bom, pessoal, eu queria agradecer a Clarice, né, pelo convite. É sempre muito bom estar levando informação para as pessoas. Eu gosto muito disso. Tanto que, né, eu adoro o que eu faço. Sempre gostei de dar essas informações, de poder educar as pessoas, de poder, né, tirar dúvidas a respeito do que eu daquilo que eu gosto, que eu trabalho, que é a nutrição, que é o alimento. Então, assim, não tem mistério. Todo mundo sabe. E não adianta fugir, não tem milagres também. Para a gente ter uma vida saudável, para a gente ter saúde, a gente precisa juntar alguns hábitos, que aqui a gente falou hoje, que seria ter uma alimentação equilibrada e em todos os nutrientes que a gente, né, precisa, não comer demais, né, levar em consideração a qualidade desses alimentos, né, cuidar a quantidade para que não seja demais, porque hoje a gente está muito em casa, a gente precisa tentar planejar o que a gente come, organizar isso, né, tentar se movimentar mais, porque a gente está muito em casa, então a gente tem que fazer, se não for na academia, fazer em casa, fazer na rua, ao ar livre, algum tipo de atividade que a gente possa gastar energia. Unir os dois, que eu sempre digo assim, que para tu poder ter saúde, e se tu quer emagrecer, tu precisa fazer os dois, né? 50% de cada vai ajudar, não pode só fazer um, tá? Tá certo. E aí manter uma boa noite de sono, que a gente conversou hoje aqui. A questão da água também é importante, às vezes as pessoas acabam comendo e muitas vezes elas estão com sede e a gente precisa tomar água, né? Ter uma boa quantidade de água ao longo do dia vai fazer bastante diferença, né? Até para evitar de comer, porque às vezes as pessoas confundem isso. Acham que é fome, mas é sede e não tomam água porque acabam esquecendo esse hábito que é importante. Então, assim, se a gente unir tudo isso e ter paciência, com certeza a gente vai conseguir daqui a um tempo, né, chegar em resultados que a gente gostaria. Só que as pessoas precisam ter paciência, né? Precisam se manter nesse ritmo. Às vezes as pessoas largam tudo e acabam desistindo, mas é isso, é paciência não e tentar... Não desistir, não. Eu já fiz tratamento com a nutricionista, desisti, depois eu voltei e aí eu fico nesse efeito sanfona, mas é muito importante mesmo. Eu tenho um carinho muito especial pela essa profissão das pessoas. Tenho muitos amigos que são nutricionistas, né? Tem gente estudando que eu conheço, gente da família também. Então, Letícia, eu quero te deixar um tchau, com um gostinho de quero mais, segunda-feira, dia 28, né? Estaremos lá. Isso aí. Tchauzinho. Então tá, eu que agradeço. Uma boa noite para todos, tá? Até, tchau.